Dentro de instantes daremos início ao culto. Boa noite a todos. Iniciamos neste momento o culto do natalício de Meixo Sama do dia 23 de dezembro de 2023, da Miroko no Sekai Kyokai, Campos dos Goitacazes. Entrada do oficiante. Oração de comunicação a Deus. Miroko Mikami, Supremo Deus, neste dia muito especial em que celebramos o natalício de Meixo Sama, 1000 vezes louvado sejais. Representando o vosso humilde servidor, Reverendo Charles Macedo Paiva, dai-nos força e coragem para enfrentar todos os obstáculos e dificuldades durante a fase das grandes purificações que precederão o advento da Era da Luz. Fortalecei o nosso trabalho em prol da salvação e de todos os seres humanos, para que se estabeleça na Terra, o mais breve possível, o mundo da verdade, da virtude e da beleza. O Kototamá verdadeiro de Meixo Sama expressa a pura essência do Verbo de Deus Criador. Da nova era, insigne construtor, prontas já deixou as colunas mestres do reino do céu na terra. Quando escreveu o Oricari, intensa e inefável luz se manifestou. Nova vida a todos mostrou. Ao céu regressou, junto ao Pai permanece. Do alto, comanda a continuidade da obra divina. O tempo chegou. Quem o poder do Kototamá aceitar como nobre instrumento de Deus, renascerá. Assim seja. Oração de comunicação a Meixo Sama. Meixo no Omikami,
Senhor da luz e executor supremo do plano de Deus para a construção do reino do céu na terra. No dia do vosso natalício, queremos, com todo o carinho que nos invade a alma, saudá-lo pelo 141º ano de uma existência preciosíssima. Durante toda essa gloriosa trajetória, inúmeras foram as bênçãos com as quais cumulastes a humanidade. Legastes ensinamentos de verdades profundas e ainda continuais envolvendo cada pessoa em particular com a luz divina da salvação. Rendemos-vos, por isso, irrestrito peito de gratidão. Toda a desolação que viste de altos montes, por sombras dos grandes infortúnios, doença, miséria e conflito, vão desaparecendo dia a dia ao sol do teu amparo que irradia alvoradas de amor. O progresso caminha povo a povo, a ciência no mundo alteia a voz, mas sabemos que precisamos de vossos dons supremos para que a paz esteja sobre nós. O coração da Miroku no Sekai Kyokai pulsa, vibrando em sintonia com o vosso coração. Ouve, Meishu-sama, na exaltação da vida, cantamos nossos louvores, sempre teus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas ante a bênção de Deus. Oração Amatsu Norito e oração Zen Sandi. Amahagani kamitsu marimasu kamurogi kamuromi nomi koto mochite sumemi oya kamu izanagi nomi koto tsukushi no himuka no tachi hana no odo no ahagi harani misogi harai tamo toki ni nari maseru harai dono kami tachi moro moro no maga goto tsumi kegare o harai tamae kiyome tamae tomo tsukoto no yoshi o amatsu kami kunitsu kami yao yorosu no kami tachi tomo ni yame no fuchi koma no mimi furitate teki koshi mese to kashikomi mo maosu Yao yashiku omomiru ni seson kanzen bosatsu konodo ni amorase tamai komyo ni orai to genji oshin miroku to kashi mesha to narase daisen sanzen sekai no sandoku o meshi Rojoku o kiyome yaku senman no kui saishujo no dainenga Komyo joraku eigo no jupo sekai o narashimete gufu jiu no kurui naku fuku kaze edamo narasu naki miroku no myo mitamo muyo muhei no daiji ni ten narasetsu mo matsuroite shoaku jaho waratamari yashai yujin no gedatsu nashi shozain bushen goto gotoku sono tokoro sashi otoguru nari Sansen so moku koto gotoku se sono itoku ni nabikaite Genju chugu no sue made mo
minaso no tokoro ezaru nashi, masani koreshi biji so sekai nite kario binga wa sora nimai, zuiun teni tanabi keba, banka fukui kuchini kunji, taho buto sosori tachi, ichido karamwa kasumitsu, kogane no iraka sam to hiniteri ezuko keiwa, geni motengoku judo nari, gokoku minori tekurani michi, tsunadori utaka ni amegashita, ikitoshi keru moro moro no, Rani wa kue wa tsutsura urani michi watari, bonito no sakai naku, hitogu satachi no nikushimiya, isakai goto no yume tokie, iten shikai kannon no, miroku no mite ni kitsusare, jinji no mimune ni hidakare, waera ga hibi no segi oni mo, miyoshi o tamai shinkaku o, esashime ie wa tomi sakae, yowai wa nagakumu yaku ni, Zaindoku ko kasane sase, fukuju kai no daikudoku, tare sase tamae mashima seto, nai ju shinge zaton shu, kifukurai hai negimosu. Niroku o mikami mamori tamae saki hae tamae, Niroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Meishu no mikami mamori tamae saki hae tamae, Meishu no mikami mamori tamae saki hae tamae. Kam nagara tamachi haemase, kam nagara tamachi haemase. Salmo de Meishu Sama. Servos de Deus, seja instrumento horizontal, ministrando de orei com amor, vertical, divulgando os ensinamentos. Grande coração possui o homem que se dedica a Deus, servindo na grandiosa arte da salvação.
mantendo o bem, abolindo o mal, de coração alegre, sem apegos, vamos criar o reino de Deus. Oração do reino do céu na terra. Miroku Omi Kami, Supremo Deus, Miroku Omi Kami, Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, Ojorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Assim seja. Uma nova era vai chegar. Tudo vai reinar, amor e paz. Purificado pela luz de Deus. Um mundo novo surgirá. Veículo da tua luz, Meixo Sama trouxe a nós a verdade que nos guiará. Onisciente Deus, posso vosso plano se concretizar. Somos instrumentos seus, levando a sua luz em qualquer lugar, descongelando corações. Meixo Sama traz a nós a verdade que nos guiará. Meixo Sama é luz, é a vontade de Deus, a verdade que faz renascemos outra vez. Meixo Sama é luz, é a vontade de Deus, a verdade que faz renascemos outra vez. Amor e Luz de Deus, um mundo novo já surgiu.
Ensinamento de Meixo Sama. Abre-se a porta do mistério. O caminho da maioria dos preceitos que prego não foi pisado pelos meus antecessores. Por essa razão, eu acho que muitas pessoas questionam, no bom sentido, a sua veracidade. Quero, por isso, dar algumas explicações para torná-los bem claros. Constantemente estou falando sobre a construção do reino do céu na terra. Não é, porém, invenção minha, é revelação do Criador. Como o tempo já está chegando, Deus me mostrou o seu plano para estabelecer na terra o reino do céu, bem como os fundamentos e as condições para concretizá-lo. Ao mesmo tempo, outorgou-me um poder especial para que eu pudesse atingir esse objetivo. Uma das manifestações do auxílio divino que me foi concedido são os meus ensinamentos, por meio dos quais todos poderão descobrir a verdade sobre o universo e a vida. Esse conhecimento reflete a minha sensibilidade espiritual, pela qual pude compreender princípios ocultos por longo tempo pela coluna negra da escuridão do mundo da noite. Agora é chegado o momento de serem mostrados todos os mistérios, toda a verdade ainda obscura ou coberta de névoa. Evidentemente que antes dessa época foi impossível enxergar nitidamente, pois as trevas imperavam. Nem mesmo a luz da lua permitia uma visão clara da realidade. Até o presente, o mundo foi caracterizado por um aspecto de incerteza, de nebulosidade. A partir, porém, da metade do ano de 1931, teve início o período da aurora, em que lentamente o sol vai se levantando e determinando a entrada da era do dia. Agora, então, está chegando o mundo da luz e o reino do céu. Aos poucos se concretizará na terra. Com o início dessas transformações, todos os segredos do universo, os males sociais, as questões obscuras começam a ser desvendadas pela luz. Quer dizer, o nebuloso torna-se transparente. É chegado o tempo em que não mais existirá um lugar onde o mal possa permanecer oculto. Como esse infortúnio representa a essência da causa das doenças, pobreza e conflitos, não é estranho que após sua expulsão apareça um mundo de felicidade, isento desses três grandes males. Dentre esses sofrimentos, o mais terrível é a doença, que abala a estabilidade da vida. Agora, porém, com o esclarecimento da causa das moléstias, surgirá uma situação de plena tranquilidade, em que o ser humano viverá completamente feliz. Até os dias de hoje, foi impossível para a humanidade tocar por meio das religiões, filosofias, educação ou ideologias o âmago dos problemas causados pelo mal. Para alcançar essa capacidade de entendimento, os iluminados precisam atingir o estado de Kenshin Jitsu, sabedoria que transcende o tempo e o espaço. Sakyamuni, o fundador do budismo, diz ter chegado ao grau de Kenshin Jitsu aos 72 anos. Foi quando pôde saber sobre a época da extinção do budismo e do nascimento de Miroku. Nichiren fala que conquistou esse mesmo nível com pouco mais de 50 anos. Foi essa época que lhe ficou claro o aparecimento de Bodhisattva Jojo, após 650 anos da sua morte, quando chegaria o mundo de Miroku. Embora Jesus nunca tenha se referido ao estado de Kenshin Jitsu, é impossível deduzir que ele atingiu esse nível pelas suas profecias sobre a aproximação do reino do céu na terra e a segunda vinda de Cristo. Pode-se imaginar também que muitos dos homens santos que apareceram neste mundo devam ter vivido próximos a esse nível. Significado de Kenshin Jitsu. Para que a noção sobre o conceito de Kenshin Jitsu fique bem clara, vou dar uma explicação bastante simples. O grau de Kenshin Jitsu pode ser comparado a alguém que alcançou o cume de uma pirâmide. Estando nessa altura máxima, a pessoa é capaz de olhar para todas as direções e conseguir uma visão ampla de todo e total do conjunto. Assim, então, quanto mais alta for a pirâmide, maior será a extensão observada. Eu, Meixo Sama,
Agora que devo falar também sobre mim. Atingi o Kenshin Jitsu aos 45 anos. Quando alcancei esse estado, consegui ver claramente o passado, o presente e o futuro de todas as coisas. É óbvio que me foram esclarecidos todos os erros anteriores, e ao mesmo tempo fiquei sabendo como seria o mundo do futuro. Consegui enxergar nitidamente como a humanidade vai viver. Entretanto, não posso ainda transmitir em detalhes o que sei, porque Daiba ainda continua atrapalhando o plano de Deus. Por conseguinte, sou obrigado a anunciar a verdade até certo limite. Daí a razão de eu sentir certa dificuldade para esclarecê-la profundamente. Mesmo assim, o que já escrevi é bem diferente se comparado aos que pregaram os meus antecessores. Acredito, por isso, que ao lerem atentamente os meus ensinamentos, todos poderão perceber que os preceitos neles expressos já estão bem mais claros e transparentes, se comparados aos dos meus predecessores. Na verdade, já foi aberta a porta do mistério. Receberemos Jorei. Essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, mão que levanta, encanta, eleva, acalma a alma da gente, mão que se estende atrás ou na frente, vê luz muito além desse chão. Deixa jorrar o jorei pelo ar, só precisa parar e sentir tudo mudar na leveza que dá nessa nave fazendo luzir essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, mão que levanta, encanta, eleva, acalma a alma da gente,
Meixo Sama, Meixo Sama, Meixo Sama. Palavras do responsável, ministro Gregório Francisco dos Santos Júnior. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Feliz Natal a todos, né? Feliz natalício. Para você que está assistindo online, né? Bom natalício para vocês, bom final de ano, né? Desejo a todos boas festas, boa virada de ano e um ano de 2024, né? De muito sucesso para todos. Se inscreve no canal, né? Miroku no Sekai Kyokai Oficial e Miroku no Sekai Kyokai Campus, que é o meu canal, tá bom? No ensinamento de hoje, Meixo Sama, ele falou o seguinte: abre-se as portas do mistério, né? E eu fico observando, sabe? Eu sou virginiano, sou muito observador. Fico observando as religiões, as igrejas, os sacerdotes, né? E eu observo, né, um ponto que Meixo Sama falou assim: lendo os ensinamentos, aprofundando nos ensinamentos, conhece, né, o universo e a vida. E todas as pessoas, elas ficam olhando para fora, todo mundo buscando conhecer, compreender o universo, né? Então, Dalai Lama falou assim: conhecer o universo, aquele que conhece, né, o universo é um sábio, mas aquele que conhece a si mesmo é um iluminado, né? Daí é um caminho onde Meixo Sama falou, né? Conhecer a si mesmo é compreender o universo. E isso as pessoas estão buscando sempre o quê? Fora. Nós fomos criados, eu já falei isso em outra palestra, nós fomos criados desde a antiguidade para olhar para fora, né? Nossos ancestrais antepassados não tinha câmera, não tinha espelho, né? Até porque na era não era possível, né? Imagina o nosso antepassado lá na caverna vendo um TikTok, né? Ele está lá olhando o TikTok, o que vai acontecer com ele? Vai ver um dinossauro lá, vai comer ele, né? Então as pessoas eram obrigadas a ficar sempre ligadas para fora, no exterior, né? Até por autodefesa. Então nós fomos criados dessa forma, sempre olhando para fora, sem ter o quê? Um autoconhecimento, né? Então Meixo Sama, todas as pessoas falam assim: nossa, Meixo Sama se tornou um iluminado, né? Ele falou, Buda atingiu a iluminação, né? Buda citou o Nirvana, né? Nichiren atingiu o Kenshin Jitsu, né? E Cristo foi batizado pelo Espírito Santo. Cada um deu o seu nome, mas é o estado de iluminação. Cristo, às margens do Rio Jordão, recebeu, né, a luz quando foi batizado por João Batista, né? Ou seja, foi tomado pelo Espírito Santo. O que quer dizer? Ficou iluminado, né? Passou a ter o conhecimento de todas as coisas, né? Porém, Meixo Sama fala que os antecessores, Buda, Nichiren, Cristo, não tinham a permissão de falar o que Meixo Sama falou. Até porque não era chegado o momento. Na época de Cristo, né? Cristo não ia falar sobre toxina. Não tinha toxina, não tinha medicação, né? Cristo não ia falar do materialismo, né? Quando Cristo fala de materialismo, Cristo falava o quê? Não vos preocupeis, não vos inquieteis com o que vamos comer e o que vamos beber. Isso era o máximo do materialismo, porque não tinha mais nada. Ninguém tinha televisão, tablet, celular, carro. Então, para ele, assim, o materialismo era simplesmente a preocupação com o que vamos comer e o que vamos beber. Então, o tempo era precoce, né? O tempo era prematuro, ainda não estava em condições de ser falado o que Meixo Sama falou, né? Por isso, hoje, Meixo Sama fala sobre toxina, Meixo Sama fala sobre partícula divina, fala sobre todas as outras coisas, né? Mas tem o mesmo significado. É só você voltar lá 2000 anos atrás que vai ter o mesmo significado do que Cristo falou, do que Buda falou há muitos anos atrás, antes de Cristo ainda, né? Então, o que acontece? Meixo Sama alcançou a iluminação porque ele percebeu uma coisa, que ele tinha a partícula divina. Através do sacerdócio, Meixo Sama leu os ensinamentos, né, da Omoto, leu a Bíblia, leu os ensinamentos de Buda. Meixo Sama estudou várias religiões
E Meixo falou, desde tempos antigos é comum se dizer que o homem é filho ou templo de Deus. Que o homem é imagem e semelhança de Deus. Isso significa que ele tem uma partícula divina, uma alma. Né? Ou seja, compreender que tem uma alma. Eu vejo muitas pessoas falando isso, como eu falei. Eu observo as pessoas, eu observo as pregações, eu assisto na internet, né? Mas muitas pessoas não passam de superficialidade, né? Mas Cristo já sabia disso. Na época de Cristo, Cristo falou assim, naqueles dias, né? Eu irei para o Pai. O Pai estará em mim e eu estarei em você, né? E aí as pessoas falam assim, então Cristo está dentro de nós, Deus está dentro de nós, né? Olha que bonito isso, né? Mas entender, né, que Vladimir Putin está dentro de nós, ninguém quer. Entender que Hitler estava dentro de nós, ninguém quer. Entender que o mal também estava dentro de nós, que todas as pessoas estão dentro de nós, ninguém quer. É muito bonito falar que Cristo está em mim, não é? Jesus está em mim, Meixo Sama está em mim, né? Eu sou o bonitão. Mas falar que a Adriana está em mim, ninguém quer, né? Manolo está em mim, né? E Cristo disse assim, né? Dos mandamentos o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Por quê? Porque são coisas semelhantes, né? Cristo continua, são coisas semelhantes. Ou seja, amar o próximo, eu amar o Manolo, amar a Adriana, amar as pessoas, eu estou amando a Deus. Porque cada um tem uma alma, é uma partícula de Deus, né? Ou seja, então pela falta de autoconhecimento, né, as pessoas julgam. E eu fico observando as pessoas criticando uns aos outros. As pessoas separam, aí falam assim, meu marido não prestava, né? Meu marido não tinha nível para estar comigo, já ouvi muito isso. Minha esposa não aprimorou o suficiente para estar comigo, porque eu sou muito elevado, né? Ou seja, está julgando, não conhece nem a si mesmo. Qual é a sua atitude que gera isso no seu semelhante? Né? As pessoas são nossos reflexos, eles são iguaizinhos a nós. Alma, né? A gente gera conexão com aquilo que nós temos dentro de nós, né? Por isso que eu vejo muitas pessoas que parecem uma bexiga, cheia de ensinamento escrito, né? Sabe muito, tem muita coisa escrita se você for olhar, mas por dentro está vazio, a pessoa não compreendeu, né? O mundo espiritual, né? O mundo espiritual está onde? Eu vejo as pessoas questionando, mas eu posso botar arroz para o meu antepassado puro? Eu posso botar bolinho? Gente, nossos antepassados estão vivos dentro de nós, né? O altar é uma simbologia, é um direcionamento, né? Isso é até científico, tem comprovação científica que se você direciona a sua oração para algum lugar, né, nasce em você uma certeza maior. Né? Então o Meixo criou o altar como se fosse um oricário gigante, né? O oricário da casa, né? Ou seja, é um direcionamento para me conectar com Deus. Aqui vai impregnar as minhas orações, aqui eu vou me comunicar com Deus, né? Mas Deus não está aqui atrás do quadro, né? As pessoas têm essa ilusão, né? Eu estava conversando, eu fui ao culto do natalício na sede, estava conversando com uma ministra que era cigana, né? E ela falou assim, na minha cultura é natural a gente cultuar o antepassado, entender que o antepassado está vivo dentro de nós. Por quê? Porque ela falou que desde pequenininho, né, os ciganos têm essa cultura de falar assim, puxou o cabelo de fulano de tal. Mas esse jeito de falar é de fulano de tal. Mas esse sorriso é de fulano de tal. Né? Então, para eles já é cultural, eles cultuam o antepassado de uma forma diferente, né, da messiânica, mas eles já têm aquele costume, né, de entender que os antepassados estão sempre vivos dentro de nós. Né? Uma outra questão, a alimentação. Né? Manolo é enfermeiro, faz um exame de sangue, tem ferro no sangue, né? Tem fósforo, tem cálcio, tem zinco. Né? Nós temos água no nosso corpo, um montão, né? Parece que 70%, né? Nem sei quantos por cento, mas tem um monte de água. Né?
Ou seja, todos os minerais também estão dentro da gente. Né? Então, olha aí que curioso, né? Que o Mestre fala, compreendendo os ensinamentos, compreende o universo e a vida. Porque se a gente compreender a nós mesmos, a gente passa a se tornar uma pessoa o quê? Que compreende o universo. Porque tudo está dentro de nós. Se eu mudo, se eu reconheço profundamente essa verdade, eu consigo o quê? Mudar a minha realidade. Consigo mudar meu sentimento, consigo mudar minhas crenças. Né? Porém, as pessoas estão procurando sempre fora. Procurando lá no ensinamento, procurando lá não sei aonde. Procurando um estudo externo e compreender o externo. Compreender as pessoas. Né? Eu estava vendo uma palestra do Divaldo Franco. Né? Eu também sou uma pessoa que vejo de tudo. Né? Eu vejo pastor, vejo padre, vejo... Né? O Divaldo Franco é um dos líderes do kardecismo. Né? E aí, perdão, Divaldo Franco falou assim, que ele recebeu lá no centro um espírito de luz incorporado numa pessoa. E aí ele falou assim, conta pra gente como que Deus criou o universo. Né? Aí o espírito riu. Né? E falou assim com ele, se você souber também conta pra gente, que a gente também quer saber no mundo espiritual, que os espíritos, aí falou que os espíritos iluminados também querem saber. Né? E aí o espírito riu e falou assim com ele, olha, conheça a você mesmo, é mais importante do que conhecer como Deus criou o universo. Né? Porque isso é o que a gente faz aqui. A gente tenta se aperfeiçoar. E quando a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se elevando nas camadas espirituais e a gente vai compreendendo mais coisas. Né? Um dia, talvez, eu também saiba como que Deus criou o universo, porque nem o Espírito soube responder. Então as pessoas querem conhecer, não é, o que está fora. Quer conhecer como que Deus fez isso, como que Deus fez aquilo. Porém, não compreendem a si mesmo. Né? E essa é a porta do mistério que o Mestre Sama está falando. Quando a gente fala mácula, mácula realmente é o quê? É a barreira, é a escuridão. Né? Que deixa você só olhar para fora e não deixa você olhar para dentro. A pessoa tem mácula financeira. A gente fala assim, tem mácula financeira. Né? Aí a pessoa fala, eu joguei pedra na cruz, é do meu antepassado, é não sei o que. Não, ela não enxerga qual é a atitude que ela toma em relação a dinheiro que faz ela sempre ficar pobre. Ela gasta, ela joga fora, ela investe em besteira. Né? Ela, quando tem algum dinheirinho por conta das crenças limitantes dela, ela já acha que está milionária. Não tem gente que ganhou 50 mil, acha que está milionária, não quer mais trabalhar, daqui a pouco está pobre de novo? Então, isso é tudo crença limitante que a pessoa tem, formas com que ela vê o dinheiro, mas ela não se enxerga. Né? E como ela não se enxerga, não tem autoconhecimento, ela acha que a culpa dela ser pobre é do universo, é das pessoas, é do presidente. No relacionamento a mesma coisa. Né? Quando a gente fala tem mácula no relacionamento, né? É porque a pessoa está acusando o outro. Porque meu marido é assim, meu marido é assim, meu marido é assim, então eu vou embora. Mas ela não enxerga o quê? O que ela faz, qual é a atitude dela que causa isso no esposo. Qual é a causa do esposo, né? O que ele faz que causa isso na esposa. Então as pessoas elas nunca se aprimoram, elas esperam que o outro mude para que ela seja feliz. Em todos os sentidos da vida. Né? A grande mácula é a cegueira, é a escuridão que a gente vive uma escuridão. Né? Em relação à doença, a mesma coisa. A Mestre fala, o homem adoece pela ignorância. E por motivo idêntico não consegue se libertar. Né? Eu estava estava assistindo também, online, uma palestra de um médico. Né? Um médico oncologista, que cuida de mulheres. E aí ele estava falando assim, né? Mulheres com câncer de útero. Né? Normalmente, 2 anos a 3 atrás, teve trauma de relacionamento. Né? Ou seja, a pessoa guarda a mágoa, né? E aí ele explicou cientificamente, ele falou que depois de um certo período daquela mágoa, a pessoa começa a sofrer com anemia, aí começa a aparecer outras doenças e tal, e torna o câncer de útero. Né? E aí quando ele senta, né? Ele é espírita, ele faz assim, ele senta e começa a fazer um retrocesso com a pessoa. Há 2 anos atrás, tal pessoa foi traída pelo marido, a pessoa brigou, a pessoa passou uma separação, a pessoa teve algum trauma
que gerou. Então, mesmo estava falando, a pessoa adoece pela ignorância. Ou seja, qual é a ignorância? Ela não se enxerga, né? Ela fica magoada, ela guarda sentimentos ruins, ela guarda coisas que adoecem a gente, né? E aí ela adoece. E pelo mesmo motivo ela não consegue sair daquela doença, porque ela não sabe qual foi a porta de entrada. Estava falando isso hoje com a Kátia, né? A autocura, você precisa o quê? Voltar no passado e achar a porta de entrada. Onde que você entrou nesse sentimento? Né? Por isso que assim, tem psicólogo que faz terapia que fala da cura da criança interior. Né? É voltar ao seu trauma lá da infância que gera seu sofrimento hoje. Né? Enquanto isso, as pessoas estão fazendo o quê? Estão lendo vários ensinamentos, né? Meditações e tal, e tomando remédio para curar a doença, porque ela não consegue o quê? Ela não tem autoconhecimento. Ela está buscando a cura, sim, mas por um milagre, né? Tipo assim, Deus vai vir aqui e vai curar ela, Cristo vai manifestar e vai curar, né? Mas ela não sabe o quê? Que ela mesma tem que carregar a cruz dela, que ela mesma tem que se aperfeiçoar, como o Mestre Sama fala, né? Daí a gente começa a ter conceitos totalmente errados em relação a várias coisas. Estava estudando sobre o altruísmo, né? Muitas pessoas falam o quê? Altruísmo, se coloca em segundo lugar, sirva as pessoas, né? Eu fui mestre, né? Em largar tudo da minha vida para servir os outros, né? Aonde eu cheguei com isso? Nível de sofrimento. Errado. Altruísmo não é isso. Né? Mas eu não tinha compreensão e também não tinha quem me orientasse. Né? Porque é como eu falo, as pessoas são muito vazias, as pessoas leem as coisas e orientam de forma errada. Né? Então ser altruísta é sim ajudar o próximo. É como eu falei em relação a Cristo, amar o próximo. Né? Mas Cristo falou, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e é o próximo mais do que você? Não. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que se amar para você amar o próximo. Né? Buda diz, não há amor verdadeiro à humanidade que não inclua a si mesmo. Ou seja, você tem que se amar para você poder amar o próximo. Mestre Sama fala, né? Para que o homem seja conduzido ao céu é necessário que ele próprio se eleve, a fim de que, por sua vez, possa salvar o seu semelhante. Ou seja, eu tenho que ser feliz, eu tenho que me tornar feliz, né? Para que eu possa conduzir meus semelhantes. Né? Mestre Sama fala, isso é pendurar a escada do céu até o inferno. Eu estou no céu, puxo as pessoas. Mas Mestre Sama fala o quê? Que se eu faço o contrário, se eu estou sofrendo e quero empurrar as pessoas para o céu, eu estou no inferno, vou empurrar as pessoas para cima? Não vai funcionar. Né? Então essa é a grande realidade do mundo. Muitas pessoas ocupando lugares de destaque, pregando, né? E orientando as pessoas a um caminho que não vai levar a nada. Pois o verdadeiro caminho é olhar para dentro de si. Olhem para dentro de si. Né? Porque Mestre Sama falou que Deus está dentro de nós. Cristo falou que Deus está dentro de nós. Né? Buda falou que Deus está dentro de nós. Ou seja, e a gente está procurando Deus aonde? Né? Ah, porque eu tenho que ir na igreja, para o culto, porque não sei o que. É bom você ir lá, se aprimorar, né? É como eu falo para as pessoas, peregrinar ao Rio de Janeiro, como eu vou lá no culto na sede, é maravilhoso. Mas eu não vou buscar Deus lá, né? Eu vou lá para fortalecer a minha crença de que Deus está em mim. Eu vou lá estar em contato com as pessoas, com reverendos, né? Receber jorei, estudar ensinamento, para fortalecer o Deus que está em mim. Porque se eu não for, Deus vai continuar em mim. Né? Não existe esse negócio de ir lá para buscar Deus, para receber graça. Tem gente peregrinando para receber graça, pagando promessa para receber graça, né? Fazendo promessa, caminhando quilômetros a pé para poder receber a graça. Né? Mas a graça está dentro de nós. Basta a gente achar esse caminho, começar a desvencilhar. Tá certo? Bom, não vou falar muito, né? Porque hoje é nosso natalício. Vou encerrar. Esse é o desejo que eu tenho para todos vocês, todos que estão aqui, todos que estão assistindo online, né? Conheçam a si mesmo. Busquem, através dos ensinamentos, o autoconhecimento, o reconhecimento da vontade de Deus.
tá? Esse é o meu desejo para vocês. Um ótimo ano, né? Muito obrigado, hoje é o nosso último culto. Muito obrigado a vocês pela presença de vocês também, tá bom? Hino da Miroko no Sekai Kyokai. Anuncie as portas, abram as portas do coração. Que Machia Sama vai entrar, o paraíso chegou. Abra sua mão, abra sua mente, que a luz vai entrar. E o Jorei chegou. Fechem as portas para o seu passar beira da noite. Que o sol já vai sair, a era do dia chegou. Vamos construir o paraíso, a oração. Avante mameritos, Miroko no Sekai chegou. Abram-se as portas, abram as portas do coração. Que Machia Sama vai entrar, o paraíso chegou. Abra sua mão, abra sua mente, que a luz vai entrar. E o Jorei chegou. Fechem as portas para o seu passar beira da noite. Que o sol já vai sair, a era do dia chegou. Vamos construir o paraíso, a oração. Avante mameritos, Miroko no Sekai chegou. Avante mameritos, Miroko no Sekai chegou. 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 Assim encerramos o culto em homenagem ao natalício de Meishu Sama da Miroko no Sekai Kyokai Campus dos Goitacazes. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso.